Bem-vindos ao Arte Design, esse podcast feito do coração e de pixels. Jaque, minha parceira, obrigado aí, viu, por estar aqui. A Jaque está comigo há muito tempo aqui no I Love It. Meu nome é Rod Pancini e a gente vai falar um pouco nesse episódio sobre essa loucura que está sendo agora, acho que no mundo do design dos criativos, que é integrar a inteligência artificial nas nossas vidas, né? E nos nossos projetos criativos, né? Eu acho que Jaque, eu não te contei isso, na verdade, mas a semana passada eu tive meu primeiro lead, meu primeiro projeto, sei lá, primeiro cliente, né? Quase cliente, né? Era um prospect ali que cancelou o projeto porque ele vai fazer um site por AI. Ele vai fazer um site por inteligência artificial. Então a gente vinha conversando, né, sobre esse projeto e daí, a um certo ponto, ele falou: cara, decidi que eu vou fazer o site com inteligência artificial. E, cara, aquilo ali me deixou pensando pra caramba sobre esse assunto. Eu falei, vou trazer esse nosso primeiro podcast sobre arte e design. A gente quer falar um pouquinho sobre os dois, sobre arte e sobre design. Eu acho que tanto eu quanto você, Jaque, né, Jaque pianista, musicista, e eu compositor, ilustrador, visual arts, vídeo, nós dois temos um lado artista e temos um lado designer. Então somos designers por profissão. Eu sou, né, lead designer aqui no I Love It, a Jaque é developer e também web designer. E eu acho que eu acho que a nossa, só da gente compartilhar a nossa jornada, acho que já vai ser muito útil para algumas pessoas, né, que estão querendo entrar nessa área e tal. Então, assim, começando aqui com o nosso, com o nosso tema aqui, falando um pouquinho sobre design. Eu acho que esse caso de ontem mostra um pouquinho, assim, eu quero falar um pouquinho do meu cotidiano, para vocês entenderem, né, mas eu acho que, já que você vê que interessante, né, o cliente precisava de um site, era um site de cryptocurrency, então era NFT, Web 3.0, né, que são esses novos formatos de blockchain, essas coisas. Então elas estão fazendo um projeto, uma marca para isso, para trabalhar nessa indústria. E daí ele precisava de um site. E daí ficamos conversando, passei orçamento, passamos, né, formas de projeto. E ele daí, em um certo momento, ele falou que não queria, porque queria fazer um site com AI. E aí, como é que fica, né? Eu acho que, na verdade, já que a gente já passou por essas revoluções muitas vezes, sabe? Tipo, teve a revolução que eu próprio coloco, agora o AI vai entrar até no próprio Web Design Revolution, né? Porque acho que tem tudo a ver também, né? A gente tem um livro, para quem não sabe, tem um livro chamado Web Design Revolution, que é de minha autoria, e eu gosto muito dele porque ele fala como você usar a tecnologia para acelerar o processo e, claro, vão sempre existir ferramentas, mas o designer, vai ser uma coisa polêmica, eu vou falar de design e arte, eu sei que são duas coisas diferentes, mas chega um momento no design ali, já que eu acho que as coisas ficam, você tem tanto controle sobre as coisas, tamanho conhecimento, que ele chega num ponto onde você está desenhando aquele negócio e vira uma coisa artística, sabe? Eu já tive clientes que já me procuraram por eu ser artista, inclusive, porque eles falaram, acho que você vai trazer uma coisa diferente pro projeto e tal. E eu acredito muito nisso. Principalmente com a inteligência artificial chegando, né? Eu fui fazer um site com AI, porque eu fiquei muito curioso para ver o que ia sair. Depois eu queria que você fizesse esse experimento, Jaque. Mas ele fica muito template do WordPress de 10 anos atrás, cara. Eu acho que, assim, mesmo sendo uma tecnologia muito relevante, muito útil para algumas pessoas. Talvez no começo, assim, você quer criar um site rapidão, talvez, né? Você faça um site rapidão e use uma dessas tecnologias, mas não vai ficar legal, assim. Quando a gente fala de marcas, de criar uma marca, de criar um conceito, pilares, são coisas que você precisa maturar, sabe? O AI, às vezes, ele vai juntar todas as referências ali e colocar tudo junto sem necessariamente ter. Imagina uma receita, eu acho. Igual as receitas. Tipo, você vai pedir para um AI fazer uma receita de panqueca. Ela vai fazer, mas você tá fazendo a panqueca, você fala, jogar um pouquinho mais de canela aqui, saca? E se eu jogar um negocinho ali, sabe? Então, tem certas coisinhas que o AI ainda não vai conseguir.
por mais que seja muito bom, a gente tem usado muito, eu tenho usado muito o ChatGPT, que é um chat ali de uma resposta com robô. Como é que você tem usado o chat? Como é que foi o seu processo de imersão no ChatGPT, Jaque? Nossa, é inacreditável, assim, É fiquei, inacreditável o que posso faz, né, falar, cara? apaixonada e muito diferente, é muito bom. Pra Não vai tudo, sair, essa tecnologia não vai sair pra das nossas vidas tão tudo, cedo. é. Tomara que não, que fique. Eu uso muito para resumir coisas e para resumir conceitos ou para trabalhar principalmente a parte de conteúdo, eu acho, Jaque. É a Muito parte onde eu bom. mais vejo, assim, sabe? É, a aplicação para gente agora, estratégias de marketing, você simplifica, assim, ao invés de dar um Google, você vai lá e faz as coisas e de repente ele... Então, para quem não conhece o ChatGPT, eu aconselho você por enquanto ainda é gratuito, né? Você vai lá e você pergunta qualquer coisa, você pode perguntar uma linguagem de código, perguntar fazer uma busca e criar um artigo, ou criar um artigo baseado no artigo do livro tal, misturado com o artigo do livro tal, e bater os dois e criar um artigo que seja algo que, né, tenha a essência dos dois. Então, a inteligência artificial é muito boa nisso. Pegar esse database, né, esses conceitos, essas ideias, esses dados que já existem, e analisar e trazer para você de acordo com o que você pede. Agora, tem que saber pedir, né? Isso. É uma coisa que eu estou trabalhando, inclusive na minha vida, aprender a pedir as coisas de forma, né, Tem que saber da pedir. certa, porque inclusive assim, né, pro universo e tudo, eu não sei, já que quando você tava, eu queria, assim, a gente vai compartilhar agora, eu queria compartilhar muito na sua vida do dia a dia, para as pessoas que estão começando entenderem como é, né? Então, assim, Jaque, como é que é o seu dia a dia como designer? E eu vou identificar, eu quero que você fale o seu dia a dia como designer, eu vou identificar onde que o AI poderia entrar e aonde que ele não poderia, tá bom? Então vai, fala, começa o Certo. seu dia. Bom, minha vida de designer, na verdade, eu acho que ela não tem começo e não tem fim, porque eu tô sempre Essa é pensando, boa. eu não consigo te dar um começo exato, porque quando eu starto o dia, antes eu já estava pensando no que eu ia fazer, tentando me programar. Eu acho que vai muito por ser alguma coisa que eu gosto muito de fazer. Sim. Então, isso não desprende da minha mente. Vamos supor, eu tô com um problema que eu não consigo resolver, eu deito na cama e fico pensando. Eu tô assistindo um filme e eu tô fazendo o que Uhum. for, eu tô pensando. Lavando uma louça, eu tô pensando. De repente vem a solução e a minha vontade é startar naquela hora, já resolver. Mas aí eu Larga os espero. pratos e vai pro computador. Aí eu espero, eu começo o dia já tentando resolver. Já tenho uma programação antes de começar. Eu gosto de me organizar bastante para saber o que eu vou fazer, para que eu acho que flua as O coisas, que que você né? faz na primeira hora do seu dia? A primeira Considerando que hora você começou, clicou o relógio ali, vai, no horário de trabalho, vamos falar assim, né? Primeira coisa, já deixo o Slack visível, né? Que é o nosso canal de comunicação, que eu penso que pode chegar alguma coisa. Depois eu já Uhum, abro o e-mail, eu já dou uma olhada no e-mail, já começo, já olho na minha lista do project, né? Das uhum. tasks que eu tenho que fazer e já começo. Tipo, eu tento priorizar o que é mais, tipo, mais importante. Importantes são todos, né? Mas eu tento priorizar por ordem de importância, digamos assim. Sim, as tarefas, Aí, sim. Uhum. isso, aí eu já vou na tarefa que é primordial, aí já tento resolver ela e vou realizando as tasks Então, por conforme exemplo, isso o daí, dia. priorização de tasks, já tem já, inclusive, utilização, e é muito legal, assim, eu vou falar, por exemplo, do priorização, priorização. Priorização. Isso. É muito interessante ver que o AI ele pode ajudar a gente em muitas coisas que não são as coisas que a gente realmente cria, ou as decisões de realmente aonde vai a caixa, qual vão ser as cores, ou qual vai ser a combinação que você vai dar ali, que é uma coisa mais de design, a solução, né? O design ele é isso, ele é uma solução para problemas, né? Então você traz o design como vamos dizer assim, ele seria como se fosse uma solução estética, né? E Sim, funcional ali para os problemas que você tem no dia a dia. Então, assim, você pode ser uma decisão muito não tão diretamente atrelada ao design efetivo, mas ele vai te encaminhar para uma solução. No final das contas, é uma solução que você traz, né? Então, por exemplo, o sim. botão. Eu estava esses dias, né, com interface de, né, user interface ali, né?
interface do usuário. Eu estava tentando fazer uma coisa mais inovadora em relação ao design desse cliente, um arquiteto. E eu desenhei muitos botões, entendeu? Então eu fui tentando trazer uma solução que ficasse bem bonita, bem legal, combinasse com estilo. Então você vê, eu tenho várias coisas na cabeça ali, eu estou tentando achar um botão que fique legal, desenhando, rascunhando e tal. É o que você falou, de repente, do nada vem uma ideia. Putz, se a gente fizer só isso? Eu fiz uma coisa bem diferente no botão e eu acho que é uma solução, sim, mas existe também uma linha muito tênue com a arte, no aspecto de que, às vezes, e eu vejo isso muito principalmente designers freelancers, né, ou web designers freelancers, que conforme você vai encontrando soluções que têm a ver com a sua história, com a sua... você vai conseguindo criar uma marca ali, um estilo próprio, né? E daí eu acho que isso, a certo momento, se torna artístico. Mas vamos voltar. Por exemplo, priorização das suas atividades. Isso o AI pode fazer, ele vai fazer para você. Se você usa o Notion, né, que é um aplicativo de... Como é que eu vou dizer? Ele é um software de gerenciamento de tarefas ou de dados, né? Gerenciamento de dados, eu diria. Não sei nem como explicar, mas ele é muito legal. Ele já pode ser incorporado o AI ali dentro, e quando você faz isso, você consegue que o AI aprenda sobre as suas rotinas, e daí ele vai saber, eu acho que no futuro, vai saber até o dia que você não está muito bem, né? De acordo com o seu mês, o calendário, talvez, né? Não sei, alguma coisa, né? E vai te priorizar, vai te gerar uma estrutura tão facilmente aplicável, tão fácil, tão direta, tão conhecedora das suas rotinas, de você mesmo, que vai ser assustador. Você vai realmente ter esse assistente que vai te direcionar para uma melhor produtividade, uma vida mais produtiva, mais efetiva, mais, né? E eu acho que isso vai ser legal, assim. Mas eu ainda acho que é muito difícil o AI substituir trabalhos que a gente vai chamar de masterpieces. Tipo assim, como você faz, às vezes você faz um site, faz outro, faz outro, faz outro. Chega uma hora que você faz um que, meu, você sacou tudo ali. É muito assim, é como se fosse uma sinfonia ali. Aqui, esse momento, esse lugar, eu acho que vai ser muito difícil do AI substituir. Sim. Porque, né, como a arte, no caso a arte, que é uma expressão, né, através de diversas ferramentas que você usa, você está expressando ali, é muito difícil você chegar porque o AI ele vai conhecer muito do seu dia a dia, mas dificilmente ele vai conseguir expressar a sua arte de forma tão pontual quanto nosso cérebro e emoções combinados. Sim. E espírito e alma, vamos colocar tudo junto ali, né? Concordo. Eu acho que o nosso dia a dia, você falou, a gente acorda, eu acho que o principal para mim, em termos de organizar as tarefas, a gente faz nossa reunião, né, nosso stand-up meeting todo dia, né, já que acho que ali é um lugar que, por exemplo, o AI vai poder ajudar muito. A Microsoft já está usando o AI, por exemplo, para transcrever todas as reuniões, resumir os pontos principais de cada um dos integrantes daquela reunião. Então, isso já está sendo aplicado hoje. Então, assim, isso é muito legal. Assim, imagina a gente fazer um podcast aqui e o já criar. Imagina a gente criando isso. Que vão ter outras ferramentas, né? Vai criar já os pontos positivos, já vai tweetando na hora, conforme a gente está falando os pontos chaves do nosso podcast. Essas coisas, vão economizar muito tempo na nossa vida. E é legal, porque vai sobrar mais tempo para você ser a expressão. Olha, eu sei que tem muita gente que gosta de organização, gosta tal, mas a maioria dos designers que eu conheço não são apaixonados por essa parte. Então, se você tirar essa parte do designer e deixar ele só produzindo, só pensando, só criando, e o resto ser, né? Eu acho que, vai ficar muito legal, cara. Sim, com certeza. É muito interessante ver que eles juntam-se as peças, mas não se traz os ingredientes ficam lá, mas o bolo ainda não fica gostoso, ainda não tá saboroso. Porque não tem a produção, acho que humana, né? Que nem você mesmo falou, o sentimento, o entendimento, a prática, né?
E é claro Acho que que vai foi se perfeito. afinando as coisas, ele vai melhorando de acordo com como ele vai, né, ele aprende sobre você e vai melhorando cada Não vez tem aquele, mais. aquele toque final que fala, Mas o toque nossa, final aquele toque precisa final. ter, cara. E o toque Isso. final só vai ter quem tiver a experiência de você fazer um site do nada, fazer. Então, assim, ainda que você tenha um, uma ferramenta fazendo tudo para você, você só vai conseguir dar o toque final se você tiver o conhecimento, o tato, para dar aquele toque final, entendeu? Para dar Sim. aquela pensada, aquele insight. Quem explica um insight? Entendeu? Como é que você vai explicar um insight para AI? Tudo bem, é possível por muita, né, programação ali, ensinar o que seria um insight. Sim, mas ainda assim, existe muito lugar ainda para o ser humano, acho que por muitos e muitos anos, o AI Sim. será ainda uma ferramenta. Essa é a minha opinião sobre AI. Não sei o que você É acha. O uma que você acha? O ambiguidade, né? É que, que, ambíguo. Eu não sei. que você acha do AI? Você está com medo? Ah, assim, não, eu não tenho medo, assim, é uma mudança, né? E a gente tem que se adaptar a mudanças. Mas eu acho que, como você mesmo falou, vai faltar o toque final. Ele pode fazer toda a parte por trás, a captação do que a empresa ajudar, mas se não tiver o toque final dos designers, eu acho que vai ser Eu acho que difícil. o que vai tornar, eu acho que as Difícil. pessoas é que elas vão ficar mais. Eu já tenho falado um pouco disso em outras mídias, em outros projetos, né, como Vivendo de Arte, ou até em outros lugares. Mas eu acho que o mais importante para a gente é entender que sim, vai existir uma mudança na, vamos dizer assim, na classe criativa. No que eu acho? A gente com o I Love It Academy e com o Web Design Revolution, a gente quer educar, ensinar designers a fazerem sites, né? Porque a gente acha que isso é muito interessante. Por quê? Porque você já vende um pacote de site, você já vende de marca, você está fazendo toda a marca, você fica faltando só o website, que é uma das coisas mais valiosas, que pela minha experiência, né, de mais de uma década aí, é o que as pessoas mais valorizam, que elas mais pagam sem sombra de dúvida. Por quê? Porque é algo que é muito palpável ali. Eu tenho o meu site ali e as pessoas não entendem muito o valor de marca, então o site ele sempre dá suporte para você cobrar mais. Ele sempre te dá. Ele fecha um pacote perfeito para o cliente ali de não tenho nada. De um lado eu não tenho nada. Eu não tenho marca, não tenho nada. Tenho uma ideia. Eu vou lá, crio a marca, sei lá o que e tal. Mas eu crio a marca, o logo, eu ainda só tenho uma marca e um logo, ainda preciso aplicar aquilo, preciso divulgar nas redes sociais. Então, quando você faz o site, você fala, ok, eu vou fazer um site, eu vou aplicar a marca, conectar com um produto ou uma solução para aquele cliente, criar um funil, gerar conversão. Então, aquilo já se torna muito prático na vida do empreendedor, ou seja, quem for que está fazendo uma ideia sair do papel. Então, com o AI, isso vai só se tornar mais fácil para o designer juntar todas essas peças, né? E economizar mais tempo e fazer um projeto mais robusto. E é isso que eu acho que os designers têm que fazer hoje em dia. O web designer, hoje em dia, ele tem as suas funções específicas, existem muitos sites, e vai continuar existindo, né? Porque toda tecnologia exige, né? Eu gosto muito do UX design, né? User Experience Design, porque ele analisa a experiência do usuário, e como a tecnologia muda, né? Isso também muda, né? O Sim. usuário também vai ter que aprender a ter uma leitura sobre essa tecnologia. E para explicar um pouco mais sobre isso, eu queria até pegar um capítulo aqui do design das coisas do dia a dia. Como é que chama esse livro em português, Jack? É o designer do dia a dia, né? Chama Design do Dia a Dia? Então Isso. esse livro aqui em inglês chama The Design of Everyday Things, do Don Norman. Ele é um livro muito legal sobre, né, as bases do design. Tem um capítulo aqui que fala o paradoxo da tecnologia. E nesse capítulo do paradoxo da tecnologia, ele fala assim: desde sempre a tecnologia vem e ela traz, o que ela traz? Ela traz uma solução, uma coisa inovadora. Nossa, então agora né, o AI vai conseguir criar imagens do nada, sei lá o que tal. Da mesma forma como sempre ela traz uma coisa inovadora, ela sempre traz um problema, que é como, né, as pessoas vão conseguir entender essa nova tecnologia
e como é que elas vão aprender a usar essa nova tecnologia. E o User Experience Design, ele vai bem ali no meio, né? Ele tem que deixar fácil e bem intuitivo a utilização de novas tecnologias ou de tecnologias atuais para pessoas que não conhecem ali. Então, um site. A pessoa não conhece o site, ela tem que ficar muito fácil para ela identificar o que é um botão, onde que ela clica, onde que ela procura informação. Aquilo é um estudo, né? Uma ciência ali de como entender esse relacionamento do usuário com aquela interface. E se nós temos uma inteligência artificial agora, né? Um AI bem confuso já para todo mundo que já conhece, né? Ninguém sabe direito onde que vai dar, quais as utilizações. Isso vai gerar um outro problema que a pessoa que estiver disposta a aprender agora, ela vai estar ganhando uma credencial de professor, vamos dizer assim, da nova tecnologia. Então, eu sou super a favor de sempre implementar ou estudar as novas tecnologias e colocar pequenas gotas dela no seu dia a dia. Por quê? Primeiro porque é inevitável, não tem como se... Né, não tem como... Não tem como desviar. Não tem, cara. A tecnologia está aí e vai ser usada. E outra, os seus clientes, os seus usuários dos seus produtos, eles vão ter dúvidas, ou isso, por si só, o fato de você conhecer essa nova tecnologia já é uma profissão. Você pode ser um facilitador daquela nova tecnologia. E isso gera novos empregos, gera novas posições, gera novas indústrias, né? Tem muita gente sendo... Nossa, parece que o Google mandou 18 mil pessoas embora, a Microsoft mandou 10, uma coisa assim que eles estão falando, ai, que sei lá o que, a recessão... Tá... Na verdade, os empregos eles vão ser adaptados, né? Eu fico imaginando na revolução, quando o próprio Google, né, os motores de busca, ou do celular, quantas pessoas não foram totalmente, né, limadas ali da indústria? A indústria da música. Então as coisas vão se adaptando. Eu não sei você, Jaque, mas o que eu vejo e o que ele fala aqui do paradoxo da tecnologia, ele dá um exemplo do relógio aqui, né? Antigamente o relógio era só o ponteiro, você girava, aí os relógios começaram a ficar mais inteligentes. Conforme os relógios ficaram mais inteligentes, existiram agora profissionais dedicados a estudar como que esse relógio inteligente poderia ser intuitivo para o usuário usar, que é uma nova tecnologia. Então, o AI da mesma forma. Então, o designer ele está sempre trazendo uma solução. Se o designer está sempre trazendo uma solução, não importa qual tecnologia vai vir, vai sempre existir uma necessidade de adaptar essa nova tecnologia para que o usuário, né, que não conhece ela, tenha a facilidade de usar, né, e que seja uma coisa intuitiva. Então, o designer é um papel que eu acho que nunca vai deixar de existir. Vamos ver o que a inteligência artificial fala dela mesma. Como que ela pode ajudar os designers? Criativos podem usar a inteligência artificial para criar conteúdo, analisar dados, automatizar tarefas, criar novos estilos e colaborar remotamente. Um caminho para a inovação e para a acessibilidade. Até eu queria colocar um quadro aqui pra gente, como será daqui a 200 anos? A gente vai falar sobre esse quadro depois, talvez no próximo episódio desse podcast, mas a gente vai trazer um cenário daqui a 200 anos e como é que as pessoas vão discutir os nossos problemas daqui a 200 anos. Vamos ver como é que seria as pessoas discutindo os problemas nossos daqui a 200 anos. No próximo episódio, não perca, de arte e design. Mas eu queria saber de você, Jaque. Dentro, né, porque a gente está fazendo um clube do livro, né, com esse livro aqui, nós dois estamos lendo, porque eu estou relendo, porque fazia muitos anos que eu tinha lido bem, acho que eu tinha lido o audiobook, eu tinha escutado o audiobook disso aqui, e agora eu estou lendo, e eu queria que você me falasse um pouco, cara, sobre o que você acha desse paradoxo da tecnologia. Você acha que é isso mesmo? Porque, na verdade, o que eu vejo é que, até hoje, a gente faz um site no WordPress, a gente faz em muitas plataformas, a gente faz um site no WordPress e você tem que ensinar o cliente a plataforma. O Elementor que veio, né, para revolucionar ali o processo de criação visual, tal, você construir o site de forma visual, ele trouxe também um desafio que é como é que eu então mexo no Elementor. Daí você vê um monte de gente ensinando como mexer no Elementor. Então, assim, existem indústrias sendo criadas a cada nova descoberta, né, de inovação. Então, assim, o que você vê em relação ao paradoxo da tecnologia aplicado à inteligência artificial? Porque eu quero saber a sua opinião, Jaque, porque é o seguinte, eu acho que os ouvintes, né, todo mundo que estiver escutando o podcast, eu fiquei muito preocupado quando o meu cliente falou, não, vou fazer um site para AI. Eu falei, opa,
alguma coisa, então eu preciso aprender aqui. Então eu falei, pô, então se de repente eu criar um produto, ok, sites feitos com templates, sites feitos customizados do zero, sites feitos com AI, entendeu? Eu posso até fazer para você, ou de repente a gente pode até vender o curso disso, entendeu? Então eu queria saber o que te assusta, o que te preocupa nisso, o que você acha do paradoxo que o Dom fala no livro. Eu acredito assim que o paradoxo da tecnologia nada mais é do que o crescimento da tecnologia e ela tem, na verdade, dois lados, né? Positivo e o lado negativo também. O positivo que, tipo, as coisas estão se modernizando muito, isso torna uma facilidade para a gente, para tudo muito mais fácil, né? Uhum. Desde um relógio que você antes era só olhar as horas, hoje você pode medir pressão arterial, fazer Nossa, isso, é aquilo. verdade. Eu nem tenho um Apple Watch, mas o Apple Watch faz tudo, isso até fala com você. Faz tudo, você precisa levantar um pouco agora, tá muito sentado, coisas Nossa, assim. é loucura. Mas eu penso que é algo também que prende muito as pessoas. Até as crianças a gente vê hoje que não brincam mais igual brincavam antigamente, né? A infância nossa, que foi há tempos atrás, é muito diferente das crianças de hoje, que vivem na tecnologia. Então, assim, ao mesmo tempo que pode trazer uma coisa muito boa, né? Um crescimento muito Uhum. grande, ela pode também, se não tiver cuidado ao uso, levar para sérios agravamentos, né? Sim, sim. É, eu acho que E, principalmente isso que você falou das crianças é uma coisa que você vê profissionais que já estavam fazendo algo relacionado a crianças, tipo psicólogos e tal, eles só precisam se adaptar, eles já têm um conhecimento, né, da psicologia sim, aplicada ali para crianças e tal. Ok, daí chega uma nova tecnologia, você adapta aquele conhecimento para como resolver aquele novo problema, né? Seria só uma sim. adaptação, né, de novos profissionais. Isso, uma adaptação. E na parte do designer também, assim, o meu medo é, que nem você falou, a perca de clientes, porque tudo que é novo atrai as pessoas, né? Uhum, Então, tipo, nossa, aquilo é novo, vou optar por aquilo. Mas é algo também que pode faltar aquele toque final e ele uhum. não alcançar aquilo que ele realmente necessite. Porque nada como alguém atrás fazendo o seu projeto para você Olhando no reclamar olho. futuramente, ah, Uhum. não, eu vou falar com o Rod, vou falar com a Jaque, isso eu quero mudar. Ou se não, nossa, Rod, Jaque, é isso que eu precisava. Então, nada como É, alguém atrás da tela, montando, te escutando, te ouvindo e te entendendo. é Penso que verdade. pode ajudar muito, mas é algo ambíguo, que também pode desfavorecer. É, e isso vai acontecer muito rápido, que a gente vai ter essas sensações, vai ser um mar de emoções ali com as novas Sim, tecnologias, de que você tem que, poxa, agora tem que aprender uma nova coisa e tal. E talvez, né, eu não sei, mas talvez acho que na escola vai se ter uma, assim como, por exemplo, empreendedorismo, que eu acho que vai ser uma coisa natural nas escolas no futuro, né, ou finanças, sim, né, que hoje não existe. Para crianças, assim, né, eu acho que no futuro vão ter também matérias e coisas no aspecto de novas tecnologias, sim, é, sei lá, uma nova forma de lidar com essas coisas. Então, acho que no futuro vai ficar mais fácil das crianças entenderem, ou dos que já vão virar adultos, né? Uma nova tecnologia e o que isso torna, né? Porque a gente vai ver que as coisas vão mudar, vai ficar aquele frenesi e tal, AI, tá todo mundo falando de AI, beleza. Daqui a pouco, assim, já vira natural AI e a gente só vai adaptando ali. E então, assim, isso sim, vai ser naturalmente adicionada no nosso DNA, essa sim, capacidade de se é, transformar as coisas ou, né, usar a modernidade sem que gere o mínimo possível, né, pelo menos, né. Eu acho que sim, no caso nosso de web design, se você está ouvindo esse programa, se você é designer ou web designer, o que eu acho mais interessante, por isso que a gente chama de arte design, é que eu acredito sim, Jaque, que o design, ele é uma solução, ele é talvez uma ciência, assim, claro, você vai lá, usa o que você aprendeu e soluciona um problema. Mas ele tá muito conectado com um lado criativo que ele é desprendido de regras, às vezes, sabe? Então você quebra as regras do design. sim. Você pega um template aqui, você faz sei lá o que ali, né? Porque hoje em dia tudo é template, né? Mesmo quando não era visual, quando era só código, ainda tinha. Você vai né, nos sites de repositórios ali você pode Ah, copiar um sim. código de template, né? Então, assim, os templates que eu falo, assim, são coisas que as pessoas já fizeram que você usa como ponto de partida, né? Então você tem ali, Sim. você quer fazer um blog, você vai pegar ali no repositório
E você consegue copiar e colar essas coisas. Então, o template ou a utilização de coisas que já foram pré-pensadas para uma matéria-prima básica ali, né, para você criar ali em cima daquilo, é natural, acho que sempre existiu, sempre vai existir. A questão é, você usa esses templates que podem vir agora do AI. E quando você está colocando o seu toque ali, existem coisas que vão aparecer por causa da sua experiência individual, por causa da sua combinação de portfólios que só você tem, por causa do jeito que você acredita no mundo. Esses dias eu fiz um site com o carro saindo do meio, porque eu falei para ele assim, né, a animação do negócio era o carro saindo do meio. Aí o cliente me perguntou, mas por que fazer? Eu falei, não, porque na minha cabeça o seu serviço é um serviço rápido, a pessoa chama, já sai direto dele, uau, não tinha pensado nisso, mas faz tudo sentido. Então assim, existem pequenas coisas que, assim, quando, né, o AI, eu falo AI, Artificial Intelligence, ou IA, né, Inteligência Artificial, conseguir resolver, a gente já vai estar em outra coisa que a gente quer adicionar. Então, eu acho que ainda a criatividade humana está acima. Não, eu fico um pouco preocupado com a adaptação que a gente vai ter que ter agora nesses próximos anos, vamos dizer assim, mas eu não fico preocupado de perder trabalho. Eu acho que a gente vai se adaptar. Eu acho que a gente, como criativo, não vai... Até a música mesmo, assim, eu já vi algumas músicas sendo criadas por AI, e ficam legais, ficam. Eu fiz uma letra. Falando chat GPT, eu fui lá, letra de amor, sei lá o que e tal. Oi, pior é que ficou legal, Jaque. Ficou legal. Quer ver? Eu vou fazer uma aqui, tempo real. Vou fazer uma em tempo real, uma letra em tempo real. Create a song about love and pain. Verso 1. Lost in a world of confusion, feeling the weight of my heart. Every step I take, every move I make, tearing me apart. Meu, não é ruim, entendeu? Dá pra me musicar isso agora. Se eu quiser, eu musico isso agora. All that I wanted was to love and be loved in return. But now I stand here with my soul so burned. O refrão. Love and pain, they go hand in hand. They are the heights and lows of a heart that's on demand. E o pior é que se eu quiser colocar aqui, ó, escrever a música com um tom mais, não sei, tipo Lady Gaga, sei lá o que, ela vai lá e vai conseguir criar um negócio meio... É incrível, sim, é incrível. Mas ainda assim, a cereja do bolo, ela é dos seres humanos. Sim, e um toque final. Eu acho que é isso. Eu acho que assim, esse podcast a gente quer compartilhar nossa vida de designer. Eu acho que dá pra gente falar muito mais sobre o nosso dia a dia, de repente no próximo episódio, Jaque. Mas eu queria deixar aqui, como em todos os podcasts, uma dica de coisas que eu acho que são lugares onde o design e a arte fazem sexo. Podemos dizer assim? Sim. A cama onde o design e a arte enamoram ali. Eu acho que existem projetos que são muito legais, que você vê isso acontecendo. E são esses, e eu acho que eu queria sempre ressaltar um projeto aqui. O projeto de hoje que eu queria ressaltar, que eu queria indicar, que eu queria falar, que eu achei muito legal mesmo. Tem um projeto, agora eles têm já em vários lugares dos Estados Unidos. Ele chama Meow Wolf. Meow, de Meow Wolf, né? Então, MEOWWOLF. Meowwolf.com. O que eles criaram, meu? Eles criaram uma instalação onde você entra e ela é uma experiência. Então, ali você vai entrando e você vai descobrindo as coisas. Então, o que acontece ali? Ali dentro acontece um mix de design e arte, na minha concepção dos dois. Então, por exemplo, você entra ali, quando as pessoas estão criando esse espaço, existe uma necessidade óbvia de quantidade de pessoas que vai entrar, tamanho, né, do corredor, não sei, a pessoa tem que fazer um interior designer ali também, né, um interior design com arte. E dentro de cada instalação, existe a instalação do artista, que o artista vai fazer. Por que eu acho que esse é um mix perfeito para a gente entender aonde que entraria o design? Vamos aplicar isso para o web design, né?
Porque, claro, a estrutura vai ter. A gente tem que saber que, né, as pessoas hoje em dia... Existem dados, né? Então, por exemplo, hoje a gente sabe que o usuário, de uma forma geral, isso inclusive eu publiquei no blog, está lá no iloveit.agency, na revolução do web design. Existem dados que falam como hoje o usuário está ansioso, né? Então ele gasta em média, para a maioria das indústrias, 3 segundos numa homepage. Então o que isso diz para a gente? Né? Usando também o Meow Wolf como exemplo, você sabe que ali a gente tem uma limitação talvez de atenção. Então você pode ser artístico, mas você também tem que entender aonde que vai estar entrando o contexto dessa aplicação artística dentro da realidade do usuário ali. Né? Então, eu não vou poder fazer textos muito longos ou criar artes muito malucas ali tal, com vídeos que demoram 20 segundos, porque eu sei que ele está tendo um tempo limitado ali. Então eu vou adequar ali a minha solução, né, para promover a empresa, o produto e tal, considerando os fatos, né, o contexto daquele usuário e adicionando ali uma pitada artística para, de repente, tudo fazer sentido. Né? No caso deles, eles sabem que tem que ter um espaço, tem que ter uma instalação, tem que ter uma estrutura, mas ali, por exemplo, eles podem colocar a televisão no teto, colocar um monte de telas, sei lá o quê, fazer um túnel de telas, e ali eles usam a arte com uma mistura de design aplicado ali para fazer algo. Nossa, é saboroso nos olhos ali. Você entra no site, dá uma olhada, tudo a ver com o que eu mais gosto, achei fantástico. Tem a experiência sensorial, né? A música tá acontecendo, o visual, tem cheiros e coisas, é muito legal, cara, é muito legal. Então ali eu acho que, e eu acredito muito que o web design ainda vai chegar numa coisa mais artística ainda, com o avanço das ferramentas, principalmente as ferramentas no coding, né, sem codificação, vai ficar mais fácil para a gente colocar coisas onde a gente quer. E isso vai deixar o processo de experiência do usuário muito rico, muito próximo da arte. Então, por isso que eu chamo esse podcast de Arte Design. E para mais informações, acesse iloveit.academy. Obrigado, gente. Esse foi o Arte Design. Até a próxima. Obrigada.